Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Já vamos começar, Ana Paula. Estamos aguardando só a chegada do Thiago e o horário das 7h03. Tudo bem comigo também, obrigado. Bom dia, Matheus. Bom Fala, dia para todo Thiago, bom mundo. dia. Tudo bem? Tudo bem com você, amigo? Tudo ótimo, melhor agora que estamos aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. Bom dia, Ivani. Tudo jóia? Como estão todos vocês? E aí, Matheus, vamos terminar a série da Arquitetura da Gentileza aí, das nossas primeiras lives, nossa primeira temporada de lives, né? Hoje se encerra Vai, isso aí, bora lá, Thiago. né? Fechar esse primeiro ciclo aqui, né? Johnny Glauber, da Cedar Automotiva, acabou de chegar aí para se juntar a nós. Bom dia, Johnny. Fala, Johnny. Bom dia, Johnny. Bom dia, bom Ô, dia. Thiago, a gente Diga. falou nas últimas semanas, a gente começou a falar sobre o tema da arquitetura da gentileza. Uhum. E, por acaso, está coincidindo certinho. Cada capítulo dessa série, a gente está falando um pouco sobre o tema. A gente começou falando sobre os princípios da arquitetura da gentileza, falamos do primeiro no começo da série, falamos do segundo, e agora a gente vai começar o terceiro, né? Se quiser recapitular os primeiros para a gente poder continuar. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Para quem já está acompanhando as três, mas para quem está entrando agora pela primeira vez, vamos recapitular os motivos, né, de ter cunhado esse nome, de trazer esse nome aqui para todo mundo, né, que eu acho que é uma coisa que faz muito sentido para os dias atuais. E esses três princípios, e aí a gente entra no terceiro e último aí, com um pouquinho mais de detalhes, tá? Então vamos lá, a arquitetura da gentileza, na verdade, ela está relacionada a qual a relação que eu, enquanto profissional, eu, enquanto colaborador, eu, enquanto espaço, entre aspas, edificado, né, eu tenho relação com o natural, com as pessoas, com a vida. Né? Então, o primeiro princípio, o princípio básico, né, o básico não, mas o primeiro deles, né, que são três princípios básicos, né, o primeiro deles está relacionado aí com eu me reconhecer enquanto responsável, né, pela minha profissão, enquanto responsável ali por entregar um produto de qualidade, né, e também reconhecer as habilidades e competências que eu adquiri durante toda a minha história, né. Então não adianta nada eu entregar ali só mais do mesmo, né, cada um tem uma entrega diferente, né, que ela tem que estar ali alinhado com as responsabilidades que a gente tem, né, responsabilidade técnica, a questão da ética. No entanto, cada um tem uma característica, cada um tem competências e habilidades desenvolvidas durante todo o tempo, então, durante sua vida profissional. Então, isso me dá uma entrega diferenciada. E esse é o primeiro princípio da arquitetura de gentileza. Eu com eu mesmo. Eu comigo mesmo, né? Melhor falando assim. Porque não adianta nada eu querer entregar o máximo se eu não conheço o que eu posso realmente fazer. Então, esse é o princípio um. Primeiro princípio. O segundo está relacionado, né, Matheus? Um que a gente trouxe até vários exemplos na última live, está relacionado com a interação que eu tenho, né? Eu, enquanto profissional, enquanto arquiteto, quanto eu tenho com os engenheiros, enquanto eu tenho também com o cliente. É fundamental, é de suma importância para a qualidade final de uma obra, né? Que, na verdade, a arquitetura é o que se faz construído e não só o projeto. É fundamental que a gente esteja alinhado com todos os stakeholders, ou todos os partícipes do processo. Então, a gente trouxe alguns exemplos de compatibilização de projeto, que é necessária, é fundamental. A gente trouxe alguns exemplos de trocas de informações e de inovação aplicados aí ao projeto, como foi o caso de um exemplo que a gente trouxe na última live, relacionado à placa, né, o painel de aquecimento solar.
Então, é muito importante que esteja tudo alinhado. Você enquanto profissional e o seu cliente, e você enquanto profissional e todos os colaboradores que estão envolvidos no processo de construção do sonho, de construção do lar, por exemplo, do seu cliente. E o terceiro ponto, né, que é o que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje, ele se relaciona à interação que existe entre espaço edificado e a vida. Alguns princípios são muito conhecidos, né, Matheus? Por exemplo, como a questão da orientação solar, como a questão da topografia, né, que são princípios básicos de uma boa arquitetura, né? Mas a gente quer propor uma arquitetura ainda melhor, né, do que essa boa arquitetura. Uma arquitetura que ela supera, uma arquitetura mais gentil. Parece até um termo um pouco fútil e solto, né? Mas não é. Como a gente falou lá no inicinho, né? A gentileza hoje é um negócio que espanta, né? Ser gentil em tempos atuais é um negócio que assusta as pessoas. E nada mais é do que uma característica própria do ser humano e que a gente tem que aplicar em tudo na vida da gente. Então, basicamente, é esse resuminho, né, Matheus? Pois é, e assim, aqui é uma coisa, né? Ela assusta porque é uma coisa que se tornou rara, que não é tão comum, mas aproxima ao mesmo tempo, porque quando a pessoa, você causa, no primeiro momento a pessoa fala assim, não, mas o que que é isso? Mas ela vai dar um passo depois, porque ela quer se aproximar, porque aquilo é uma coisa, porque é uma coisa tão boa, que você quer estar perto, você quer estar perto de pessoa que é gentil. Então, assim, isso é fundamental para a gente poder alinhar, para a gente poder tornar o nosso processo de construção possível, né? Porque é o que fala dos primeiros princípios, que é o você como responsável, entendendo a sua responsabilidade, como é que você lida com a responsabilidade dos outros também. Então, esse processo, o processo da gentileza, ele é fundamental para que isso aconteça. Uhum. E quando a gente não reconhece, né, Matheus, fica um pouco complicado. A gente só consegue medir, a gente só consegue trabalhar com o que a gente tem conhecimento do que é. Então, a primeira coisa é buscar essa identidade, depois buscar aí as competências socioemocionais relacionadas com interpessoais, né, com as pessoas. E depois, sim, eu entregar uma arquitetura de valor, uma arquitetura que está propondo ali realmente essa interação fundamental entre espaço edificado e o natural, né? E aí eu não estou falando só de natureza, né, Matheus? Quando a gente fala espaço natural, é bom que eu já entre, inclusive, no primeiro conceito aqui. Quando a gente fala de espaço natural, né, de contato com a vida, né, eu estou falando da gente mesmo, enquanto usuário do espaço. Nós somos seres viventes, né? Nós somos seres humanos que vivem, são coisas vivas. Então, não é só a natureza, né? Porque automaticamente vem árvores, vem, sei lá, o terreno, né? O posicionamento da residência ou de uma edificação. Mas, na verdade, quando eu falo essa relação com a vida, também é com o usuário também, né? E um dos conceitos que fazem parte da arquitetura da gentileza, né? Que vem um pouquinho subsidiar também a questão da neurociência aplicada à arquitetura, que é uma ciência fundamental, está começando agora a ser estudada, na verdade, desde 2003, lá com a Academia Americana, né, de AENFA, lá, a Academia Americana de Neurociência Aplicada à Arquitetura, né, mas cada dia que passa está mais aprofundada, é um assunto muito, muito profundo, mas um dos princípios que fazem muito sentido para a arquitetura da gentileza também é a questão do design biofílico. Mas, Tiago, o que é design biofílico? A biofilia, né, vamos trazer para a ciência que estuda a interação, né, e está relacionado com prazer de estar próximo à vida, né? Amor à vida. E aí, esse amor à vida tem que estar relacionado com os usuários, está relacionado com a natureza, está relacionado com a interação que eu tenho em todo espaço, né? Em todo momento que a arquitetura encosta nesse natural, como eu falei, nessa relação esse diálogo bem estabelecido, né? E o design biofílico é um tema que a gente já ouviu falar, né? Vamos fazer uma arquitetura que respeite a natureza. Vamos fazer alguma coisa sustentável. Mas, na verdade, é muito mais profundo, né? E ele trabalha principalmente três questões, né? Quando a gente pensa em design biofílico, ele está relacionado aí, ele pode ter três níveis, né? Então, pode estar relacionado diretamente com o natural, né? Então, com a implantação onde você está colocando esse prédio, o prédio da Amazon, né, do Jeff Bezos, vale a pena dar uma investigada aí no prédio da Amazon, que você vai dar para ver direitinho
que é o design biofílico aplicado. Mas você também pode ter umas outras formas, né? Que são alguns estudos já mostram que trazem alguns resultados, né? Como, por exemplo, sei lá, ter o contato de algumas plantinhas, né? Dentro do seu escritório, igual tem o Matheus lá no fundo lá também. Isso traz bem-estar, né? Mesmo que você não consiga fazer isso, mas algumas imagens, algumas pinturas, algumas relações que tem com a natureza, pode ser um quadro, inclusive, Matheus, parece doideira falar isso, mas pode ser um quadro que represente uma coisa natural, uma paisagem muito bem desenhada, muito bem pintada ali, artisticamente falando. Então, isso tudo traz benefício, né? Então, não tem desculpa, eu estou num lugar árido, não tem como colocar uma plantinha, não tem como trazer o design biofílico para o meu ambiente. Tem sim. Matheus, nós contamos aqui em casa e a gente tem incorporado cada dia mais essas questões aqui. E a menina que colabora com a gente aqui, que nos auxilia, ela contou quantas plantinhas a gente tem aqui em casa. Eu tenho um apartamento, de certa maneira, pequeno. A gente contou que 17 plantinhas. Então, cada lugarzinho que a gente vai tem um contato com a vida ali, que é uma coisa que a gente acredita que faz muito sentido e traz resultados diferentes. Impressionante como o ar da casa muda um pouco com esses pequenos pontos, né? 17 pontos que a gente foi colocando nessas plantinhas. Faz muita diferença, Thiago. Eu tenho na minha casa toda também. Além disso aqui, que é um fundo que compõe o cenário aqui na verdade, é por causa desse formato mesmo. Mas além disso, eu tenho plantas em todos os cômodos da casa, tem pelo menos uma planta. Tem horta, tem coisa. Isso realmente, como é que isso faz diferença no bem-estar da gente, de ter esse contato com o verde. E influencia o bem-estar da gente e das pessoas que passam perto também. Então, assim, você sente o bem-estar na hora que você chega na casa. É perceptível. E com certeza, entre outros fatores também, que a gente pode falar disso futuramente, quais outros fatores que afetam o nosso bem-estar no espaço, mas com certeza o verde tem um papel muito importante nisso. Chegou mais gente aí, Matheus. Vamos dar um bom dia para esse pessoal aí, ó. O Vamos ver Alisson aqui. Tem apareceu gente pra aí, cá. Bruno, Lena, Luiz, ó, o Beni em peso. A O Éder tá aqui Juliana Boy. também. Ei, Ju, tudo bem? Juliano Freitas Tardelli, meu aluno. Gi também acabou de aparecer aí. Bom dia para todo mundo. Obrigado pela presença de Bom dia, vocês. pessoal. Matheus, uma outra coisa do design biofílico, para a gente fechar tudo isso, né? E falar, inclusive, de alguns princípios básicos, como eu falei lá da boa arquitetura, a questão da orientação solar, por exemplo. Tem uma questão que é fundamental, assim. A gente fala de ciclo circadiano, né? O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano está relacionado com o posicionamento do Sol, né? O percorrer do Sol durante o dia, né? As horas, né? Que são definidas pelo nascer e o pôr do Sol. E estudos já comprovam, Matheus, que, por exemplo, o fato de eu ter esse contato no meu ambiente construído, né, entendendo, por exemplo, amanheceu o dia, né, e anoiteceu, né, mostrando qual que é o período do dia, isso é fundamental para trazer o bem-estar. Então, não simplesmente, não única e exclusivamente o fato da gente posicionar a residência, por exemplo, para uma orientação que pegue menos insolação durante a manhã, ou que traga menos calor, né? Aqui nós estamos num país tropical, né? Então, menos calor na edificação para ficar um ambiente agradável. É importante que as pessoas que estão usando, né, o espaço, eles tenham contato com o nascer e com o decorrer do dia em todos os ambientes, preferencialmente. Porque o ciclo circadiano, ele é fundamental para as nossas funções, né? Então, e eu estou falando de produção de hormônio, inclusive, né? Que é uma questão fundamental para o ser humano, que nos dá bem-estar, que nos conduz a ter um dia mais feliz, né? Um dia mais triste, dependendo do jeito que você está trabalhando. Quando as pessoas, né, Matheus, é uma coisa boa, quando as pessoas não estão muito bem ali, elas procuram ficar em ambientes mais escuros, né? Em ambientes mais recolhidos, né? Sim. Então, o ciclo circadiano é fundamental e também faz parte, né, dessa consideração aí do design biofílico, da biofilia, né? E também tem que, por exemplo, quando você. E isso é busca por iluminação natural, né, Thiago? Por exemplo, Uhum. sempre quando você pode, trabalha a iluminação natural. Isso faz parte até dos princípios de uma boa arquitetura, né? Você poder trabalhar a iluminação natural sempre que possível, e aí você complementa, na medida do possível, com a outra. A iluminação e ventilação natural, né, Matheus? A Isso. gente tem E a as ventilação possibilidades, também. aí a gente entra também da questão da ventilação cruzada também, que é um purificador natural do ar, né, que ele faz as trocas que você precisa ali. Então, realmente, é muito importante. Um outro ponto, né, Matheus? Olha, Thiago Cunha. Ei, Thiago, como é que tá?
colega Fala, de Thiago. professor lá da Docton. Cara, gente boa. É, então, quando a gente fala um outro ponto interessante, né, Matheus? São algumas coisas que trazem laços afetivos entre a gente e o espaço construído, né? Aí a gente está falando aí de umas coisas bem, não é fundamentais, mas que a gente precisa de considerar em nossos projetos, né? Que é principalmente a questão das memórias. A gente sabe que as pessoas carregam memórias, elas conquistam memórias, elas criam memórias, criam histórias, né? E é muito importante que, de alguma maneira, você possa remeter no seu espaço construído a essas memórias, né? Isso traz bons momentos, boas recordações. E, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade muito grande quando a gente faz alguma coisa nessa arquitetura, essa arquitetura remete, por exemplo, a momentos não tão bons dessas pessoas, né? Então, quando a gente pensa em laços afetivos, como criar esses laços afetivos, ou então proporcionar que novos laços afetivos sejam criados com a arquitetura ali, isso é um outro ponto, né, que eu gosto de trazer aí quando eu estou considerando os meus projetos, né, da arquitetura da gentileza aí, né. Então, além da biofilia, né, que é o contato com o natural, o contato com a vida, também trazer um pouquinho de laços afetivos no sentido de retomar, né, de fazer as pessoas retomarem momentos talvez muito interessantes, tirar ela um pouco aí de questões que não conduzem ela a boas memórias, né, a boas lembranças, e também gerar novas experiências. A gente proporciona com os nossos espaços novas experiências. Tem Pode falar. Pô, Thiago, é porque esse processo que você citou, ele é muito interessante, né? O processo de você resgatar, você lembrar mesmo de um momento, uma memória afetiva que você tem. E isso hoje tem muito estudo falando sobre como é que esse resgate é feito e o espaço, ele tem um papel fundamental nesse resgate da memória. E Uhum, tem várias formas de você trabalhar isso no espaço, né, Thiago? uhum. Eu estou imaginando aqui que tem a ver com o sensorial, né? Como é que é isso? A gente pode trabalhar com texturas, a gente pode trabalhar com locais específicos que dão um foco ali, uma iluminação diferente, um ponto ali de local de resgate de memória, de ser concentração ali no seu espaço também é uma outra forma. Matheus, sabe uma coisa que me veio aqui agora, que eu lembrei? Tinha um quadro, eu não sei se, eu acredito, eu acho que, eu não sei, eu acho que era na Globo, no Caldeirão do Hulk, que ele fazia ali um resgate do passado, criava um ambiente de acordo com o que era, e as pessoas se emocionavam ao chegar naquele espaço, né? É bem isso, assim. A gente tem grandes mesmo, tem ambientes que nos guardam recordações muito fortes. E pode ser positivo ou pode ser negativo. Então é muito importante que na hora do briefing, lá na hora que você está conversando com o cliente, na hora que você está buscando o que é importante para o cliente, você saiba o que você tem que perguntar, né? O que o cliente quer entrar? Uma pergunta que parece louca, mas o que o cliente quer sentir ao entrar num espaço? Qual que é a sensação? Qual que é o sentimento que ele quer ter imediatamente, né? Então, tem umas questões que a gente às vezes desconsidera, né? Mas que é importante salientar e entender. E as memórias, elas trazem uma questão muito forte, né? Tem um termo que fala topofilia, eu não vou entrar aqui em meandros e nos detalhes sobre isso, mas eles tratam um pouquinho, trata disso, né? Dos laços afetivos com o meio material, né? É um termo muito legal de estudar, de compreender, e eu tenho começado a estudar isso nesse tempo, né, de investigação da arquitetura da gentileza. Então, os laços afetivos, eles são fundamentais para que a pessoa se sinta bem nesses espaços, né? Para exatamente esse contato entre vida e material ter sentido, né? Tem que se fazer sentido o que tá E o propondo. o interessante, Thiago, é que, tipo assim, não é um foco no objeto. O foco continua no humano. É como o objeto resgata o humano. Olha que interessante, pessoal. Tipo, não é sobre coisas, é sobre como as coisas podem trazer bons sentimentos. O foco é sempre no humano, né, Thiago? Isso é uma coisa que está sempre assim, que eu vejo na sua fala, sempre trazer uma perspectiva humana, não uma coisa. A gente não constrói, não construir pela construção, mas construir pelo humano, para poder resgatar. Agora, você imagina essa combinação, o que vai trazer para a pessoa? Como é que o ambiente ele vai ter um papel fundamental? O ambiente que você entra, ele te causa bem-estar, que faz você lembrar de coisas importantes para você. É isso Ele aí. é muito bacana. Tem a frase do Churchill, que eu acho que eu falei lá no primeiro-ministro britânico, né? Lá na época da Segunda Guerra lá, que ele fala uma coisa que se aplica muito.
né, a arquitetura, a essa ideia da arquitetura da gentileza, também a neurociência aplicada à arquitetura, que é assim, primeiro a gente constrói os espaços, né, depois os espaços nos constroem, os espaços nos transformam, né? Então o que a gente está propondo ali é uma questão seguindo algumas diretrizes, mas depois esse espaço influencia a gente de tal maneira que é uma via de mão dupla, né? Vai e volta. Então, construir o espaço me influencia, eu influencio o espaço me influencia. Então, é uma questão cíclica, né? Então, essa relação com a vida, né? Esse espaço aí, comunicando com a vida, respeitando, né? Trazendo memórias, em contato com o natural, né? Com a questão do design biofílico, eles são princípios fundamentais aí, né? São questões fundamentais do terceiro princípio da arquitetura da gentileza, que a gente está falando aí, já é o terceiro episódio disso aí, né? Uma outra Ô, coisa, Thiago, Matheus... Oi, pode falar. aqui só uma coisa, você falou uma coisa muito importante. Então, por exemplo, se eu quiser gerar uma mudança dentro da minha vida, eu tô querendo mudar alguma coisa, eu alterar o espaço vai influenciar, vai gerar mudança? Totalmente. Totalmente. Perfeitamente, Matheus. Essa que é o princípio aí, né? O que eu faço no meu espaço, se eu tiver num espaço escuro, eu vou querer ficar mais recluso ali. Se eu tiver num espaço mais claro, que tem contato com o natural, isso automaticamente vai gerar a produção de hormônios na gente, né? Como é que fala? A caixa a caixa de medicamentos que a gente tem interna aqui, né? O natural que a gente tem vai produzindo esses hormônios pelo próprio espaço, por como eu estou agindo. Isso me faz sorrir mais, por exemplo, né? Me deixa menos recluso, então eu começo a sorrir mais. Eu tenho contato com o natural. Eu sempre abro a janela do escritório, que é onde nascer do sol aqui, para quê? Para eu ter contato com o lado de fora, né? Senão a gente, em tempos pandêmicos, aí a gente fica preso dentro de uma caixinha, sem comunicar com ninguém, você tem um contato com o externo, né? E isso deprime realmente, né? Isso nos leva à depressão, produz cortisol em nosso organismo, né? E a gente precisa de outros. Então, por isso que é importante sair e não só fazer um exercício, por exemplo, na esteira, né? Mas caminhar em meio agora com cuidado, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas caminhar num espaço livre, num espaço aberto, né? Olhar, sentir o vento bater no rosto e por aí vai. Então, o ambiente, a forma como ele está. E aí, Matheus, entra em formato de layout, né? Formato de mesa, uma mesa com quinas mais arredondadas, com quinas mais retangulares e arestas mais definidas, trazem sensações, né? E para um ambiente diferente. Então, desde o contato com o externo até o layout que se propõe, isso tudo influencia a gente. Então, se você quiser fazer uma mudança de comportamento, comece mudando o espaço. Lógico que a gente precisa de olhar para a gente, mas o espaço vai te ajudar nessa mudança interna, Vai nessa mudança de identidade. Por isso que em alguns ambientes corporativos, Matheus, as pessoas têm mais prazer em trabalhar, né? Porque ali É, ela tem mais vontade de estar naquele espaço, ela quer contribuir com aquele espaço. E isso é importante também para a questão corporativa, né? Para os espaços corporativos, a arquitetura corporativa. É muito importante que você considere ali um ambiente que proporcione bem-estar para os usuários e para os colaboradores, porque aí eles vão querer estar ali, eles vão estar ali dispostos a produzir, né? Que é uma das principais questões, assim. ô, Thiago, e você falou o seguinte, né? Eu já ia falar dessa parte do corporativo também, eu já ia pegar. Bom, você já falou dela, mas é o seguinte, não tem uma coisa certa. Tem a solução, tem aquilo que é certo para aquele espaço porque você está querendo, não é verdade? Então, por Sim, exemplo, é, uma solução boa em um lugar, não necessariamente ela vai funcionar naquele outro espaço, porque naquele espaço você está buscando uma outra coisa ali. Você tem que ver o que, você tem exatamente. que voltar a olhar para dentro, né, Thiago? E ver o A que você está receita de querendo naquele bolo espaço. A receita de bolo, Matheus, está na metodologia, não nos ingredientes que você coloca, tá? Então, a receita de uma arquitetura da gentileza, de uma boa arquitetura, de uma arquitetura que respeite aí o humano, ela não está, né, nos ingredientes que você coloca aleatoriamente para todas as receitas, né? Não adianta eu fazer um bolo de cenoura e colocar laranja nele, né? Não vai funcionar. Não vai ficar bolo de cenoura, vai ficar bolo de laranja. Então, depende de onde e de quem eu estou buscando atender e quais são as necessidades daquele espaço, daquele cliente, daquelas pessoas envolvidas naquele espaço, né? Os princípios são os mesmos, né? Os ingredientes, a gente mesclando ele ali, eles vão dar resultados diferentes, né? Então, a metodologia é importante. Como que você vai fazer? Como que eu aplico isso? Como é que, por exemplo, as memórias podem influenciar um cliente de uma maneira positiva e o outro de uma maneira negativa?
Então, tem que entender a história, tem que fazer um briefing bem feito, né? Para que você consiga responder, né, essas demandas particulares desses clientes. Matheus, vamos abrir para algumas perguntas. Eu acho que já está acabando o nosso tempo aqui. Não sei se Vamos. alguém tem alguma dúvida. Ó, Éder Lima apareceu aí também. Cíntia. O Fred aí. Bom E dia, aí, bom dia. Cíntia? Temos mais Bom 3 dia, pessoal. minutinhos aí, Matheus. E Vamos lá, pensar assim, que você pessoal. falou da questão de cada um dos espaços, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas aí, talvez isso até ajude a pessoa a pensar que cada espaço, ele tem um papel. Se você pegar cada espaço, ele tem um papel, ele tem um objetivo. E você combina isso com a questão da personalidade, que ele fala, que o Thiago falou também das memórias afetivas. Então, não necessariamente um mesmo espaço vai funcionar para uma mesma pessoa. Então, é por isso que é importante a gente fazer um trabalho bem feito. Volto no primeiro pilar da responsabilidade, você entender bem, e do segundo, perdão, você entender o outro, para você trazer aquela solução para aquela pessoa. Tem algumas coisas que são importantes, gente, que fazem parte. A Juliana é Olha ótima. só. Ei, Ju. Plantinhas e memórias. Isso aí. Plantinhas e memórias. Pode ter certeza que vai dar uma viradinha aí na chave e vai auxiliar demais, tá? Você e o meu amigo Davi aí. Gente boa, gente, casal abençoado aí. Sensacional. Obrigado, Ju. É isso mesmo. Vamos botar plantinha. Todo mundo aí colocar uma plantinha aí na sala. Todo mundo buscar aí resgate de boas memórias que vai gerar um bem-estar. Vocês vão perceber, né, no dia a dia o tanto que isso influencia, né? Matheus, tinha mais E coisa para falar aqui hoje, hein? tinha. E ela falando esse negócio de planta, a gente fala assim, não, é planta dá trabalho. Gente, até o processo de cuidar da planta ajuda a gente. Até o processo de Exatamente. você chegar lá e colocar uma água, que te conecta com o natural mesmo. Então, assim, o ato de você cuidar, de você... Por exemplo, eu acordei hoje e já joguei água nas plantas. Isso aqui é uma coisa que me faz bem. Eu não faço por obrigação, eu faço porque me faz bem mesmo. Tem também alguns termos, Matheus, como banho de floresta, já está provado, é quando você caminha na floresta, quando você tem um contato aí, por exemplo, pisar na terra, eu esqueci o termo, mas quando você pisa na terra, você tem ali um contato com a natureza, né? Você descarrega suas energias e por aí vai. Isso tudo pesquisas que mostram que trazem bem-estar. Banho de floresta é um negócio muito louco, mas você caminhar num espaço verde, isso dá uma sensação muito diferente, né? Muito A diferenciada. loja de Vani tá com a mão, É a não sei dona se é a mão Ivani, minha mãe. levantada, tá? Eu não sei se Ela ela tá mandou um dando, ela tá emoji aqui dando de mão um levantada. alôzinho. Eu acho que ela tá dando um Ah, não, alôzinho então aqui tudo pra bem. gente, concordando com a gente. Ai, ai. Matheus, 7h30. Vamos encerrar então, quanto compromisso com o horário, Thiago? Vamos. Pessoal, como a gente tem como compromisso aí, a gente tinha muita coisa para falar ainda, né, Matheus? Eu acho que a gente pode gerar uns conteúdos aí. Continue seguindo a Mazi Construtora aí. Continue seguindo aí thiagovieira.patreon. A gente vai falar muito ainda do que a gente acredita aí para a construção civil. E vamos botar uma caixinha lá de perguntas lá nos nossos stories, Matheus, para ver, porque tem mais alguns aspectos para serem abordados aqui. E se o pessoal der um positivo lá, a gente faz mais uma live extra. O que você acha? Eu acho ótimo. Inclusive, a gente pode pegar, inclusive, por ambiente, falar algumas coisas sobre ambientes. Olha que interessante, pessoal. Vocês já pensaram o que é importante em cada ambiente? Qual é o papel de cada ambiente que a gente tem na nossa casa? Isso aí tem assunto pra caramba pra falar. E é uma coisa que vocês vão poder colocar, inclusive, em prática. Vocês vão pegar isso aqui, ó, de graça, vão pegar essa informação. Se vocês colocarem em prática o que a gente for falar para vocês durante a live, é óbvio que o projeto não vamos comparar um projeto, mas vocês já vão perceber mudanças no seu bem-estar, não é, Thiago? Isso aí, isso aí. E o nosso grande objetivo dessa parceria, né, Matheus, é trazer alguns conteúdos de valor, né, para vocês que estão nos acompanhando aí, para vocês que estão aqui nos seguindo e estão participando da live. Então, Matheus, vamos colocar uma caixinha de perguntas lá no Story, ver se a gente consegue um quórum aí, se eles Bom, estão interessados e a gente segue, a gente pensa no planejamento e lança aí durante a semana nas redes sociais. E na próxima terça a gente traz uma live extra aí dessa temporada, né? Como se fosse um bônus aí para todo mundo. Beleza? Vamos encerrar com o nosso compromisso de hora aqui. vamos lá, pessoal.
Pessoal, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Thiago. Assim, está sendo muito legal esse processo aqui de poder criar, de poder aprender e a interação com o pessoal, a participação deles aqui. É muito legal de ver o pessoal interagindo aqui. Robson chegou aqui também, a Aninha, excelente, o Fala, pessoal. Raul. Então, assim, obrigado, viu, pessoal? Essa interação com vocês aqui é fantástico e, assim, dá uma energia para a gente poder fazer mais, produzir mais conteúdo, de trazer mais qualidade. Então, muito O obrigado Luiz a aí todo mundo que também. participa. Obrigado, Deixa eu ver gente. Um bom aqui. dia para todo mundo Tchau, aí. pessoal. Façam uma terça-feira abençoada e façam uma terça-feira produtiva. Até mais. Até a próxima. Até Tchau, mais, tchau. pessoal.